É isso aí, galera que vem acompanhando o canal. Hoje chegou o dia aí da gente estudar um pouco sobre a tabela periódica. Para quem não sabe, a tabela periódica ela tem uma história longa. Vou contar aí os acontecimentos mais importantes até ela chegar no dia de hoje. Então vamos lá. A tabela periódica ela começou na Grécia Antiga com os filósofos Tales de Mileto, Heráclito, Anaximandro, Anaximenes e assim vai. Depois a gente também viu estudos sobre Empédocles, Platão, Filolau, Aristóteles, aí alguns alquimistas como o alquimista árabe Geber, aí a gente teve alquimista medieval Paracelso, aí passou-se um tempo, quem deu início aos estudos novamente foi Boyle, até chegarmos em Lavoisier. Lavoisier foi o primeiro cientista que elaborou uma lista com 33 elementos. E em cima dessa lista, aí começa realmente a gente entender aí um pouquinho sobre a tabela. Existia um cientista chamado José Mebombé, e esse cientista, junto com Dobereiner, então agora para você poder entender um pouquinho, vai acompanhando os slides. Então em 1817, José Mebombé ele desenvolveu algumas tríades, que é a junção de 3 elementos. Logo, o desenvolvimento dessas tríades, Dobereiner também trabalhou em cima das tríades e ele fez a seguinte descoberta, que o elemento que estava no meio da tríade tinha massa média, levando em consideração a massa do primeiro e do terceiro. Aí, comprovando as tríades de Mebombé, foi elaborada aí a lei das tríades. Então, Dobereiner, junto com José, foi o start aí para a organização da tabela periódica. Aí, subsequente, veio Leopold Gemelin, já tinha descoberto 10 tríades. Após Gemelin, veio um cientista chamado Pettenkofer, que trabalhou a junção de 4 elementos, chamado de tétrades. Logo veio Dumas, com as pêntadas, ou seja, 5 elementos, até chegarmos aí no parafuso telúrico de Chancortois. E após o parafuso telúrico, a gente teve a lei das oitavas de Newlands, em 1863. Aí tivemos o espiral de Gustavus, em 1867, até chegarmos aí na tabela de Mendeleev. Aí a gente está passando pela lei das tríades. Então a tabela de Mendeleev é a tabela aceita aí pelo mundo científico, a primeira tabela organizada, e concomitante a ele, Lothar Meyer, ele também fez uma tabela semelhante à de Mendeleev. Para você poder entender aí a organização da tabela, a tabela nos dias de hoje ela é trabalhada em família e períodos. As famílias podem ser chamadas também por grupo. E esses grupos eles contemplam elementos com mesmas propriedades, ou propriedades parecidas ou semelhantes. Então a primeira família da tabela, que é o que a gente vai estudar, ela é composta pelo hidrogênio, pelo lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Então aí ela é chamada de família dos metais alcalinos, onde o hidrogênio ele fica um topo aí separado para poder constar que ele é um gás e não um metal. Então as tabelas atuais elas trazem o hidrogênio aí a 1 grau acima. O hidrogênio é o menor átomo que tem. Já o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio apresentam propriedades semelhantes. Espero que você tenha entendido um pouquinho sobre a história da tabela. E aí agora a gente vai memorizando as famílias e os grupos, né? E assim vai.